Olá, estudantes de todo o país. Prazer, sou o professor Helder Saraiva, leciono Direito Administrativo no Distrito Federal, trabalho tanto em cursos presenciais como em cursos online. Hoje eu vou ter a oportunidade de ter a sua atenção e vou falar sobre um princípio que é denominado supremacia do interesse público. Antes que eu fale do conceito dele essencialmente, vale a pena comentar o que é o princípio. Princípio nada mais é do que uma disposição genérica que serve para criar leis, integralizar leis ou interpretar. Na criação, por exemplo, o princípio da moralidade deu origem à lei de improbidade. Integralizar vem entre o conflito dos prazos do estágio probatório na Lei 8.112, até que se definiu por 3 anos. Isso conforme o Supremo, pelo princípio da indissociabilidade. E nós temos, por último, tá certo? A questão da interpretação. Algumas condutas são expressões genéricas da administração, quando ela usa a palavra responsabilidade ou pontualidade. Então, às vezes, uma pessoa se atrasa por um problema do trânsito, ela não será penalizada por isso. Então, a palavra é genérica e se usa o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A diferença entre a lei é porque o princípio é uma mera expressão que dá sentido a vários pensamentos. Princípio da legalidade, obediência à lei, criação por lei, restrição por lei. Enquanto a regra, também conhecida por norma, ela prediz uma conduta, matar alguém, ou concurso terá validade de 2 anos prorrogáveis por igual período. Então, a partir do momento que nós temos a ideia que o princípio é essa essência, nós temos que lembrar que no direito brasileiro, princípio possui a mesma hierarquia da lei. Só vale citar Celso Antônio Bandeira de Melo, que em sua obra disse que o princípio ainda deve vir antes da lei, porque ele é inspirador. Tá? Apesar de ser uma opinião pontual, é adaptada por provas, mas ele não diz que é maior, ele só diz que precede. E nós temos princípios constitucionais, ou no caso mínimos ou básicos, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e nós temos o restante dos princípios administrativos. Razoabilidade, proporcionalidade, motivação, presunção de veracidade, finalidade, entre outros. Mas existem aqueles princípios que são chamados princípios essenciais do Estado, ou também chamados de princípios pedra de toque, conforme o entendimento também do professor Celso Antônio. Tudo bem? E esses princípios são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. A primeira característica, antes de se falar do próprio conceito de supremacia, é saber a sua classificação. Ele é um princípio que, apesar de ser aplicado a qualquer atividade do Estado, ele não é expresso em nenhuma lei. Então, para qualquer legislação, ele tem interpretação implícita quando ocorre. Mas alguns doutrinadores ainda deram uma nova classificação, que apesar de ser um princípio aplicável em todas as leis e não ser citado em nenhuma legislação, ele é um princípio onivalente, ou seja, é igual à consideração divina. Ele está em todos os lugares, mas não está expresso ou está visualizado em lugar nenhum. Tá? A supremacia, na sua essência, ela é a capacidade de intervir nos direitos da sociedade ou a intervenção por limitação ou determinação de condutas em nome do interesse público, da coletividade, da sociedade. Quando eu digo coletividade, também digo direitos difusos, que também conhecidos como meta-individuais. Ou seja, eu restringo de um para preservar vários. Tá? Um dos exemplos é a desapropriação. Nós temos as cláusulas exorbitantes dentro dos contratos administrativos, a capacidade, as diversas capacidades do exercício do poder de polícia, ou a capacidade ou mesmo da função própria judicial, que é o ius puniendi na área criminal. Agora, é importante notar que nem todo ato da administração ou do Estado possui supremacia. Quando o Estado exerce funções empresariais ou comerciais, como empresas públicas e sociedades de economia mista, ele está equiparado ao setor privado. Não existe supremacia, tá? Porque ele exerce atos que estão em pé de igualdade com a sociedade. E outro ponto que deve ser lembrado, que a supremacia só pode restringir direitos da sociedade quando se tratar de interesses públicos primários. O que são interesses públicos primários? São aqueles que a ausência dessas disponibilizações ou
o exercício dessa atividade irá beneficiar diretamente o cidadão. Então, quando eu desapropio um terreno para a construção de uma delegacia num ponto estratégico ou um hospital, eu posso forçar a desapropriação porque o cidadão fará uso direto daquele instituto. Agora, quando eu faço uma licitação para trocar, digamos, a frota de carros de determinados tribunal, que serão usados pelos ministros, é tão quanto importante, porque a segurança dos ministros é algo essencial para o exercício da função da jurisdição. Mas o cidadão não fará usufruto, nem fará uso imediato com relação a esta atividade. E quando o Estado está exercendo atividades para a sua própria estrutura, que é o que nós chamamos da máquina administrativa, nós não chamamos de interesse primário, nós chamamos de interesse secundário, tá? E a limitação é somente em relação aos interesses primários. Dentro dessa sequência, nós também temos que perceber o seguinte: a supremacia é de natureza externa, é a relação do Estado e sociedade. Quando é o Estado relacionado com o próprio Estado, como o poder disciplinar ou as relações de hierarquia, não há existência de supremacia, porque é uma questão interna, também chamada de introversa, dando exemplo como Diogo Figueiredo Moreira Neto exemplifica na sua obra. Só temos que ter cuidado com a obra de Maria Silvia Zanella de Pietro, que conceitua as relações internas, quando há comando, quando há hierarquia, de supremacia especial. Cuidado que, com relação à questão para ser considerado correta, deverá mencionar supremacia especial, porque fará referência à autora e é uma expressão aceita por qualquer banca em respeito à obra da nobre professora. Ok? Nós devemos entender que a supremacia não é absoluta, ela é limitada, que entra a existência da indisponibilidade do interesse público, ou seja, o exercício da atividade de supremacia de poderes deverá ser usado somente em nome do interesse público, tanto o uso de poderes como o uso dos bens da administração, ou seja, o Estado só pode intervir, só pode limitar em favor da sociedade, que é o que se chama na doutrina, na relação de poder e dever, tá certo? Na própria matéria de poderes, uma das características é que o poder da administração, ou mesmo os poderes administrativos, são uma equivalência de poder e dever, tá certo? Obras doutrinárias também citam que alguns entendem que não deveria se expressar poder-dever, mas sim dever-poder, porque eu só tenho uma capacidade ou uma vantagem administrativa se houver uma responsabilidade ou uma competência que me autoriza por isso. Mas aí, tanto faz qualquer uma das expressões, o item estará correto. Aí a gente vai usar a expressão matemática. A ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Aí nós fechamos essa breve explicação sobre supremacia. É um prazer te conhecer. Se você precisar falar comigo, entre na pesquisa lá no Facebook, Helder Saraiva 2 em algarismo romano, ou então na nossa página profissional, que é www.facebook.com.br/professor Helder Saraiva. Eu estou lá aberto e disponível para conversar com você e outros esclarecimentos. Um grande abraço, fique com Deus e sucesso nos seus estudos.